Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado. Salve, salve, natrilheiros e natrilheiras, sejam todos bem-vindos ao programa Na Trilha, um programa dedicado a descomplicar o complicado, que às vezes nem é complicado e às vezes é. Eu sou Renan Cirilo Alves, o @ReCirilo em todas as redes sociais, e achei muito interessante essa oportunidade que a gente tem de revisitar alguns dos nossos temas já gravados, mas que pelo tempo que foi gravado a gente entendeu que é melhor voltar e gravar um pouco. Hoje nós falaremos sobre escotismo. E juntamente nessa missão de trazer informação e conversar um pouquinho com o nosso convidado aqui, tenho ele, Redi Siqueira. Eu sou Redi Siqueira, um montanhista carioca, morando agora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E a rede social? A rede social, eu acho que a melhor rede para vocês é seguir o Velhinho e a Loura, que fala das atividades e viagens do Velhinho e da Loura. Eu, Redi Siqueira, e a Loura, Luísa Carla, minha... A Loura é velhinha também? Não, a Loura não é velhinha, não. A Loura tá perto de fazer aniversário, bicho. Inclusive, né? Então tá, sigam lá. Aumentar a milhagem. Sigam lá, @o Velhinho e a Loura. E a Loura, não é loira, é Loura. Não, o Velhinho e a Loura. Isso, o Velhinho e a Loura, @ReCirilo. E também tem o nosso perfil no Instagram, Na Trilha PC. @Na Trilha PC é o perfil do Na Trilha, onde você pode interagir com a gente lá, mandar sua sugestão de pauta e fazer esse programa chegar a pessoas que flertam com o mundo outdoor, tem ali algumas dúvidas e que aqui pode saná-las. Tá? Juntamente conosco aqui, nós temos o Marlon. Marlon, por favor, se apresenta pra gente aqui. Quem é o Marlon? Eu sou o Marlon Schunk. Eu sou de Foz do Iguaçu. Hoje eu resido em Itajaí, Santa Catarina. Venho aqui conversar um pouquinho sobre o movimento escoteiro, no qual eu entrei em 1989, com 10 anos de idade, e sigo aí até hoje. Então, o escotismo foi muito importante na minha vida, né? Tanto de criança, adolescência, né? E mesmo na vida adulta, né? Então, teve bastante influência. E aí vim para a gente bater um papo, conhecer um pouquinho mais ou menos o escoteiro, a influência dele para nós, para mim, né? E para todo mundo. E, enfim, esse é o caminho. Além de escoteiro, eu sou montanhista também, né? Pratico montanhismo desde a época do escotismo também. Comecei lá em 1993, lá na região do Pico Paraná. Né? Já percorri as principais serras aí de todo o Brasil. Tive a oportunidade pelo movimento escoteiro de trabalhar na Suíça como guia de montanha em 2 ocasiões, 2001 e 2004. Então trabalhei lá como guia de montanha lá na Suíça, num camping chamado Kandersteg International Scout Center, que é um camping para 1.500 pessoas. Então vem gente do mundo inteiro lá. É um ambiente internacional, né? Já aproveitando, estou me apresentando, mas já vou falar sobre o local também, que é interessante. Né? O Kandersteg, ele foi criado em 1923 por Baden-Powell, que é o criador do movimento escoteiro. Em 1920, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, o mundo, e depois também do fim da pandemia ali de 1919, da gripe espanhola, né? Então o pessoal começou a poder se reunir novamente em 1920. E Baden-Powell propôs um acampamento mundial, que no escoteiro se chama Jamboree. Então, um World Scout Jamboree, um Jamboree escoteiro mundial, um encontro de pessoas do mundo inteiro. E aí fizeram lá em Londres, na Inglaterra, esse primeiro encontro mundial com escoteiros que já estavam ao redor do mundo todo, né, de vários países, e Baden-Powell ficou muito feliz, porque viu gente do mundo inteiro celebrando a paz e tudo mais, novos tempos, e aí ele falou, mas isso foi tão legal que eu precisaria que o Jamboree ele fosse permanente, que ele pudesse ocorrer todos os dias do ano. E aí, tanto os suíços quanto os americanos começaram a percorrer e ver algum lugar que poderia ser possível fazer isso. E o suíço falou, a gente tem uma terra aqui que dá para a gente comprar e é nas montanhas e poderia montar um centro escoteiro. E aí, então, em 1923, compraram a terra, montaram ali um camping e hoje ele tem já mais de 100 anos, sem parar um dia, né, trabalho ininterrupto e ininterrupto, né? E aí lá trabalha gente do mundo inteiro. Quando eu fui em 2001, e depois voltei lá em 2004 como voluntário, e aí nós éramos em 60 staffs de 25 países diferentes, ou seja, tinha gente de todos os continentes, fora o pessoal que ia lá para realmente acampar, que era de vários países da Europa, Estados Unidos, Ásia e tudo mais. Então um lugar bem bacana, bem importante também para a minha formação como montanhista hoje. Bacana. E dentro do montanhismo, tem alguma modalidade que você goste mais? Eu gosto de travessias de longo curso.
né? Eu tenho, como eu sou sorveteiro como profissão, né? Eu tenho uma sorveteria aqui na Praia Brava, Itajaí. Então, durante o verão, boa parte do ano eu trabalho bastante. Então, eu consigo ter folga mesmo só na época do inverno, que daí também é época boa para ir para a montanha, né? Então, aquele meu período curto ali, que eu tenho ali 2, 3, 4 semanas ali de férias, eu vou e faço uma grande trilha sempre, uma trilha de longo curso, né? Eu fiz já algumas, né? A mais, vamos dizer assim, importante que eu fiz foi o Caminho das Araucárias, que é uma trilha da Rede Trilhas, né? Rede Brasileira de Trilhas. A trilha oficialmente começa em Canela, Rio Grande do Sul, e vai até Urubici, em Santa Catarina. São aproximadamente aí 500 quilômetros, e eu percorri, fui o primeiro a percorrer toda essa trilha. Apesar de não ter começado em Canela, eu comecei em Torres, no litoral de Torres, fiz uma variante ali, saindo do mar às montanhas, né? E aí percorreu todo ali 550 quilômetros, em 22 dias de caminhada, né? E a partir dessa caminhada aí, eu lancei meu livro também, No Caminho das Araucárias, né? Uma trilha de 500 quilômetros a pé pelos cânions do Sul. E aqui eu conto como foi a aventura, o dia a dia, né? E além dessa, fiz outras grandes trilhas de longa distância e tudo. E alguma coisa também de neve e gelo, quando morei na Suíça, né? Então, Montanhas está aí. Logo já começa a temporada de inverno, já estou com algumas coisas marcadas já agora para junho e julho. Muito bom, muito bom. Redinho, quer fazer alguma pontuação? Não, eu já conheço a história do Marlon, né? Eu li o livro, gostei bastante do livro e mais pra frente a gente vai falar mais do livro aí. Sim. E esse livro você escreveu quando, Marlon? A trilha eu fiz em 2022, né? E eu lancei o livro em 2023. Foram, na realidade, 2 anos de pesquisa e escrita, né? Que 1 ano antes de ir pra trilha eu já estava estudando a trilha e comecei a estudar geologia, fauna e flora local, curiosidades e trilhas de tropeiros, por onde eu iria passar. E aí todos os livros que eu ia lendo, eu ia fazendo uma resenha, um rascunho. E aí, próximo de começar a trilha, eu falei, mas eu já tenho um material interessante aqui. Aí falei, quem sabe, né, não posso surgir alguma coisa. Aí depois da trilha, daí eu fiz o meu relato durante a trilha, né, do dia a dia, enfim, como é que foi a caminhada, né, como um todo. E eu resolvi juntar esses dois, o diário de trilha e mais meus resumos dos livros, né, sobre a história da região, e juntei, então, uma caminhada, né, onde eu vou percorrendo toda a região ali, e ao mesmo tempo eu vou contando a história local por onde eu vou passando. Aqui era uma trilha de tropeiro, aqui a gente teve uma ocupação indígena dos caigangues, aqui a gente tem uma araucária, uma árvore que já tem 200 milhões de anos na história, né, a gente quase destruiu elas com as serrarias e tudo mais. Assim, eu vou contando vários detalhes, assim, curiosos da região ali. Muito bom. Ô Marlon, eu acho interessante a gente pontuar aqui, e nós gravamos um outro episódio falando sobre escotismo, que foi o episódio número 11 do Na Trilha, praticamente o nosso primeiro ano ali de existência, né? Então já se vão aí longos anos, né? Quase 9 anos aí depois desse programa, onde a gente trouxe ali algumas informações a respeito do escotismo dentro daquele contexto. Mas eu acredito que ele não se modifica tanto. Eu acho que ele vai se modernizando em alguns aspectos, mas a estrutura e a essência é a mesma. Eu posso dizer isso? Sim. A base do movimento escoteiro, ela ainda é a mesma. Claro, o mundo mudou muito, né, de 1907 para agora praticamente 2027, quando vai estar completando 120 anos de movimento escoteiro, né? A juventude mudou, a cidade mudou, a área rural também mudou, né? Então, é bem bacana que Baden-Powell, que fundou o movimento escoteiro, ele fez uma citação, até vou ler ela aqui, que é muito interessante. Posso? Claro, fica à vontade. Ó, isso ele escreveu em 1908. Olha só a visão que esse cara tinha, que era Baden-Powell. Ele escreveu assim: acampar é a parte mais alegre da vida do escoteiro. Viver neste ar livre que Deus nos deu, entre colinas e árvores, pássaros e animais, junto ao mar e aos rios. Isto é viver com a natureza, tendo sua pequena casa de lona, preparando sua própria comida e explorando os arredores. Tudo isso traz saúde e felicidade num grau que nunca se consegue obter entre os tijolos e a fumaça da cidade. Ou seja, nós estamos falando no começo de 1900 e Baden-Powell já tinha essa visão, né, que a gente tinha que ir para a natureza, porque as pessoas estavam já estressadas nesse ambiente urbano. E que curioso também, a Appalachian Trail, que é uma trilha de longa distância dos Estados Unidos, um dos criadores, ele também cita algo muito parecido. Por que criar uma trilha
nas montanhas dos Apalaches, né, ligando aquela região dos Estados Unidos, ele fala mais ou menos alguma coisa parecida, porque a vida urbana ela é muito estressante, as pessoas estão buscando algo fora disso, né? Essa essência da vida ao ar livre, né, para passar vários ensinamentos através de jogos, brincadeiras, mas todo jogo, toda brincadeira não é só pela diversão, e sim todo ele tem que ser pensado num cunho educacional que vai ter por trás de habilidades, quando é o lobinho, que é o mais novo, ele está desenvolvendo as habilidades manuais, então ele vai ter que se abaixar, pular, ou seja, essa parte física que ele vai estar desenvolvendo, né, esse contato com outros jovens, né, formar as equipes, trabalhar em equipe, né, como um ajudar o outro, o próprio montar uma barraca, ela tem toda uma questão de trabalhar em equipe, uma parte, outro segura a outra. Isso é muito estimulado, né? Oi? Isso é muito estimulado, né? Muito estimulado, muito estimulado. A gente é dividido em grupos, que a gente chama patrulhas, né, então essas patrulhas elas são, vamos dizer assim, hoje mudou um pouco, né, mas no começo elas eram meio que mais autônomas. Então, aquele pequeno grupo de amigos trabalhava em conjunto para poder solucionar os problemas que apareciam, ou que, né, no caso, a gente criava para eles poderem solucionar certos problemas, né, seja no acampamento, seja numa área urbana, seja num grande jogo, alguma coisa assim, né. Hoje já continua, mas já se trabalha no grande grupo, né, que chega ali uns 30 e poucos jovens, mais ou menos, né, então estão mais ou menos essas equipes, continuam as equipes, mas elas estão mais em conjunto hoje em dia, né. Mas, paralelamente, o movimento escoteiro tem algo chamado especialidades. As especialidades são como se fossem pequenos ofícios. Tem, por exemplo, de várias áreas de atuação. Tem da parte, por exemplo, de serviços, tem da parte de esportes, tem da parte... enfim, são vários ramos. Serviços, né, também, né? Também, aí, profissões, por exemplo, tem enfermeiro, tem o secretário, tem o cozinheiro. Então, algum jovem que já começa a ter interesse em alguma área, então ele faz essa especialidade. Então, tem vários itens que ele tem que cumprir, como, por exemplo, de cozinheiro. Tem que limpar o peixe, assar o peixe, tem que cozinhar um arroz, tem que fazer uma sobremesa. E ele cumprindo um número de etapas, ele ganha ali uma medalha, né, que a gente chama de especialidade, né, que ele vai estar costurando no uniforme dele. Aí tem de esporte, alguém que se destaca, por exemplo, no futebol ou no xadrez, enfim, né, várias partes assim, né, tem parte de ciência e tecnologia, tem vários ramos ali e ele vai indo. E, paralelamente, a gente tem a progressão. A progressão são itens mais voltados para a área escoteira, de acampamento e outras coisas assim, mas também envolve, por exemplo, 6 itens principais, que a gente chama a parte física, as habilidades, a parte criativa do jovem, né, a parte espiritual, a parte intelectual e a parte social. Então, dentro disso, vai se trabalhando, por exemplo, a parte de um dos motes para ser escoteiro, né, é acreditar em Deus, né. Então, a parte espiritual, ela é aberta a todas as religiões, não é a uma só, ou a um segmento. Por exemplo, os Jamborees mundiais têm um setor espiritual. Lá vai ter uma réplica, uma base de uma mesquita, de uma sinagoga, de uma igreja católica, de uma igreja protestante, vai ter um núcleo hinduísta, vai ter, enfim, várias religiões vão estar lá, e uma das atividades que os jovens fazem quando estão no Jamboree Mundial é passar por essas bases, por esses locais, e escutar um pouco a história, aprender, entender como é que é. Então, os Jamborees Mundiais têm essa questão dessa união e fazer com que os jovens se interlacem e trabalhem em conjunto. Então, quando você vai fazer alguma atividade num Jamboree Mundial, eles misturam os jovens de diferentes nacionalidades para fazer alguma atividade, algum jogo, alguma coisa, né? Mas isso tem que ser de diferentes nacionalidades. Para quê? Para ter essa interação mundial. Eu tive a oportunidade de participar de 3 Jamborees mundiais. Isso foi algo, assim, fantástico, né? Uma eu fui quando eu era jovem, né, com 16 anos, e 2 já como adulto, né? Então, o contato ali que você tem com pessoas do mundo inteiro, assim, e conversa com um, conversa com o outro, né? Eu lembro que teve uma ocasião que a gente tem esses distintivos, essas especialidades, até deixa eu pegar aqui. Só para exemplificar, né? São essas coisas assim, essas bandeirinhas, essas coisas assim que vai costurando, né? Uhum. Esses aqui são as bandeiras dos países. Então, cada país tem a sua marca, né? Scouts of Russia, Scouts Canadá, né? Escoteiros do Brasil, vai ter de tudo. E eu gostei de colecionar as bandeiras.
porque daí eu conversava com os jovens, ou com os outros escoteiros de outros países, para trocar. Então é uma troca, não é uma venda, não tem nada de venda, é sempre Sim. uma troca. Troca de experiências, Então, né? falava, ó, tem um meio dos escoteiros do Brasil que vão trocar o da Rússia. Aí já aproveitava, trocava uma ideia com a pessoa da Rússia, mas como é que é lá, como é que é isso, como é que é aquilo. Então essa troca cultural e tudo mais internacional é uma coisa bem interessante, né? E aí, voltando ali para a parte da progressão, então a progressão é isso. Então vai se trabalhando vários itens, né, para que eles vão se desenvolvendo. E isso vai indo de acordo com a idade. Você começa ali com 7 anos de idade, que é o lobinho, que vai até 10. Aí depois dos 11 até os 14 é o escoteiro, que é uma fase mais do grupo de amigos, com o começo da aventura, né, descobrir novos locais. Aí depois nós temos a fase dos 15 aos 18 anos, que já é essa adolescência quase jovem ali, né? Então já é época de desafio, já quer se desafiar, mostrar que é melhor, aquela coisa, né? E aí depois a gente tem o ramo pioneiro, que é dos 18 até os 21, 23, 22 anos agora, mudou, não sei se foi para 22, 23, mas era de 18 a 21, agora aumentou 1 ou 2 anos. Então já é essa fase já adulta, vamos assim dizer, né, da maioridade, um momento de muitas mudanças, né, é o exército, é uma faculdade, já é uma namorado, enfim, então tá o trabalho, então tem toda essa questão que está acontecendo, e ali eles trabalham algo muito bacana, chama projeto de vida, né, então o projeto de vida eles vão pensar, botar no papel, enfim, trabalhar isso, como é que eles projetam a vida deles para daqui a 5 anos, 10 anos, com a sua profissão, né? E olha que interessante, né? Minhas filhas estão numa escola aqui, que é do SESI, e lá eles têm algo bem parecido com o movimento escoteiro. Né? Eles têm um projeto de vida, que eles trabalham ali a partir do segundo grau, ali do ensino médio, né? E eles também trabalham de forma descentralizada dentro da sala de aula, não é todo mundo um atrás do outro, na cadeira, então uma forma mais descentralizada. E é como uma coisa moderna, eles trouxeram. Só que Baden-Powell já inventou isso há quase 120 anos atrás. E agora que as escolas estão entendendo que esse modelo que a gente tem muito rígido, um atrás do outro e tudo, ele limita um pouquinho a criatividade dos jovens, né, essa autonomia que a gente precisa que eles tenham, né? E aí eles estão começando a trabalhar isso nessa escola, né? Mas acredito que outras escolas também já estejam adotando métodos parecidos, similares e tudo mais, né? E é algo assim que dizem como algo moderno de agora, mas já tem há mais de 100 anos aí dentro do movimento escoteiro. Então, isso é bem bacana. Muito bom. E Marlon, é interessante que os movimentos que eu vi de escotismo, né, eu sempre tive vontade de participar, mas não insisti para isso. Né, então não consegui, não fiz parte. Vários deles que eu vi eram muitos ligados à religião, à religião adventista, né? Isso houve alguma apropriação nesse sentido ou não tem nada a ver o trabalho que é feito lá, que tem lá, eu não lembro como é que é direito o nome, mas... Os desbravadores. Isso, obrigado. Os desbravadores. E é algo meio que semelhante. Tem alguma coisa a ver ou não? Ou é só uma inspiração? Num passado distante, eles estavam juntos. Em algum momento, porque assim, no começo, vários grupos montavam esses grupos escoteiros, sejam grupos escolares, grupos religiosos, né? Mesmo até hoje existem muitos grupos escoteiros católicos, grupos escoteiros evangélicos, existe dentro do movimento escoteiro. E esse dentro do movimento adventista, ele foi criado lá no começo do escotismo ainda, lá, década de 20, por aí, em algum momento ele acabou se separando, porque ele ficou um pouco mais dentro da religião, né, mais a religiosidade da comunidade ali, mantendo essa questão do ar livre, do acampamento, enfim. Mas, assim, a essência é muito parecida, ele só tem um foco um pouco maior dentro da igreja, na atuação na igreja e tudo mais, que dentro dos grupos escoteiros, vamos dizer, hoje nós somos da União dos Escoteiros do Brasil, aqui é a Associação Nacional dos Escoteiros no Brasil, né? Ela é livre a questão religiosa, então dentro de um grupo escoteiro vai ter gente de várias religiões, a não ser que seja um grupo que seja patrocinado por uma igreja, né? Ou seja, uma igreja católica ou qualquer outra igreja que for, né? Luterana, alguma evangélica, né? Mas a espiritualidade é a base, dentro do escoteiro hoje ela faz parte, mas não é o principal, diferente dos bravadores. Então hoje a gente trabalha em muitas áreas diferentes, né? Até porque hoje o mundo está bem mais moderno.
E o que é bacana, e o que é bacana pontuar também, que o escotismo, ele não é um movimento nem religioso, não é um movimento político e nem militarista, né? Ele é um sistema de educação juvenil, é isso? Perfeito, bem colocado. Quando eu entrei nos anos 80, né, ainda tinha alguma coisa assim, resquícios mais militares, porque quando veio para o Brasil, o escotismo veio com os militares, que os militares estavam em operações no começo do século lá na Inglaterra, conheceram os escoteiros, inclusive o filho de um desses oficiais estava junto, acabou participando do movimento escoteiro lá na Inglaterra. Quando eles voltaram ao Brasil foi em 1910, trouxe um uniforme e tudo mais, e montaram ali no Rio de Janeiro o primeiro grupo escoteiro, né, com os filhos dos militares, né, e isso foi desenvolvendo, e claro, como tem a parte do acampamento, essa vida ao livre, muitos dos que estavam à frente eram militares, até porque muito mais gente servia antigamente do que hoje também, né, então tinha uma coisa um pouco mais forte, né. A parte espiritual sempre teve uma oração, né, esse momento espiritual, alguma coisa assim, né, e o escotismo, ele é apolítico, né? A gente não tem partido, não tem nada, cada um tem a sua, né? Eu lembro que teve uma ocasião que eu tinha fundado um grupo escoteiro no interior de São Paulo, é uma cidade pequena, cidade que eu morava lá em Mirassol, e aí a gente estava no começo do grupo, aí eu eu protocolei na Câmara dos Vereadores, para a gente apresentar o grupo escoteiro que está sendo fundado ali, né, para a gente ter um apoio, que seja, né, não partidário, mas um apoio, uma visibilidade, alguma coisa assim, né, e aí, beleza, daí tá, deu uns dias, de repente o presidente da Câmara me liga, falou, Marlon, aqui é o presidente da Câmara, aqui, opa, beleza, eu recebi o teu protocolo aqui para falar, legal, não, vamos marcar isso sim, tem como você vir aqui no meu escritório agora, aqui na Câmara, ou amanhã, não sei o quê, queria conversar contigo, vamos lá, aí cheguei lá, eu entrei na sala dele, ele chamou o assessor dele, fechou a porta, falou, me diz um dia importante do escoteiro. Um dia importante? Sim, sem conversar nada, já um dia importante. Falei, dia simbólico, né? Eu falei, o dia 23 de abril, né, que é o dia do escoteiro, né, ele falou, não, já passou, nós estamos em maio, outro dia. Falei, 1º de agosto, que é quando começou o acampamento da Ilha de Brownsea, onde foi escrito o livro Escotismo para a Paz, foi o começo de tudo, foi o acampamento lá em 1907. 1º de agosto, aí falou para o assessor dele, anota aí, vamos criar o Dia Municipal do Escoteiro em Mirassol, dia 1º de agosto. Falei, bacana, mas não é bem isso que eu queria. Eu vim aqui para a gente conversar, apresentar. Não, porque daí eu vou lá no grupo de vocês, vou conversar com os pais de vocês, né? Porque, sabe, a eleição tá... Eu falei, não, você está confundindo. Não é esse o objetivo nosso. A gente quer o apoio de todos vocês, porque nós somos jovens da cidade, da comunidade, dos bairros, né? Mas eu não vou levar ninguém para apoiar A ou B ou C, porque você está me ajudando, você vai me ajudar de forma apolítica, porque você é um vereador e está prestando serviço para a comunidade como um todo, mas não que eu vou deixar você fazer partidarismo dentro do grupo escoteiro, né? Então aí o pessoal se aproveita, né? Só um spoiler, ele resolveu não ajudar mais porque não foi atendido. Mais ou menos. Puxa vida, que Brasil. Surpresa, hein? Isso é Brasil. Marlon, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está falando, o movimento escoteiro, na verdade, ele surgiu, né, do militarismo. O Baden-Powell usou, né, as crianças como mensageiros e tudo. Né, e eu sempre vi escoteiros participar, né, ter atividade social participando de eventos como, por exemplo, desastre, né, ajudando em situações de emergência, de calamidade pública e tudo. Isso ainda acontece? O grupo escoteiro ainda está ligado nessas atividades? Assim, agora já estamos fazendo 30 anos do ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, né, então, desde então as coisas mudaram bastante, assim, você não pode mais expor tanto o menor a várias coisas. Porém, vamos pegar um exemplo recente, 2 anos atrás, ali em Porto Alegre, onde você está morando, você estava naquele período que teve aquela grande enchente, vários grupos escoteiros estiveram à frente e colaboraram com auxílio a trazer comida para os locais, alguns grupos que eram relacionados ao escoteiro do mar, que tinham alguma embarcação, ajudaram a carregar pessoas, ou seja, ajudaram havia as pessoas foram para quadras e tudo mais, né, porque perderam as casas e tudo mais, como alojamentos, né, então eles ajudavam a organizar, a catalogar, enfim, né, então os mais velhos, né,
Mas ainda assim, isso localmente, assim, os escoteiros conseguem se organizar e ajudar sempre na medida do possível. Mas hoje está bem mais restrito uma série de coisas por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então hoje é um pouco mais complicado. Por exemplo, se eu estou dentro do grupo escoteiro, se eu precisar ir lá na outra quadra, vai ter uma praça, para eu poder fazer uma atividade com eles, eu tenho que ter uma autorização do pai, que eu vou sair caminhando dali, cruzar a rua e ir até a outra esquina, que é uma praça. Eu tenho que ter uma autorização de atividade externa. Então, hoje está muito mais burocrático, né, essa saída. Antes, não. Havia acidentes e coisa e tal? Havia, né? Hoje se protege muito mais para que não aconteça nenhum tipo de problema. Então, os adultos hoje também eles têm que se cercar, né, de várias coisas para que não possam ter algum problema. Então, isso acaba aumentando a burocracia e diminui um pouco a dinâmica, né, com os jovens, com os escotistas, mas o escotismo segue vivo e forte, né, ele ainda é muito presente, praticamente em todos os estados temos, em todas as grandes cidades, médias cidades, pequenas cidades temos movimentos escoteiros também, né, mas sim, o escotismo sempre está apoiando quando possível. Deixa eu te fazer mais duas perguntas, então. Primeiro, eu tô vendo que você tá com lenço aí, tudo. Você ainda faz parte do movimento, ainda tá dentro do movimento. Eu continuo desde que eu entrei, eu estou sempre registrado. Eu não estou mais tão atuante hoje em dia. Minha filha, ela faz parte do movimento escoteiro, do grupo escoteiro Almirante Tamandaré, de Itajaí, um grupo escoteiro do mar, ou seja, faz atividades mais voltadas para a náutica, né? Mas como eu trabalho com sorvete, sábado de tarde normalmente são as reuniões, e é o dia que eu mais trabalho. Então eu não consigo estar presente lá. Às vezes, quando tem alguma atividade de manhã, alguma coisa eventual, eu participo. Na época da pandemia, as atividades foram durante a parte da manhã, outras de tarde, para poder separar os grupos, né, para não conflitar o espaço, né. Aí eu fiquei, nesse período, estava ainda atuando. Aí depois voltou para de tarde, e aí a SOBT já foi aumentando, né, enfim, né. Aí eu comecei a aumentar o trabalho e eu não consigo mais estar tão atuante. Mas estou sempre apoiando, sempre ajudando, sempre no que a gente pode, né. Estamos aí, sempre alerta. Não é? Eu falei que iam ser duas perguntas, né? Mas eu vou até emendar com a outra que eu ia fazer mais à frente, que você quase que respondeu. A tua, assim, passou para outra geração, a tua filha está dentro do movimento escoteiro, é isso? Isso mesmo. Ou seja, já estamos na segunda geração. Eu tenho colegas que já estão na terceira geração, né? Os netos já estão participando do movimento escoteiro e tudo, né? Então isso é uma coisa bacana, né? Que o movimento escoteiro ele é familiar. Então, hoje, você vai na maioria dos grupos, quando a gente falava dos militares, antigamente, estando à frente dos grupos escoteiros, hoje nós temos os pais. Hoje os pais são cada vez mais presentes. Na nossa época, não. O pai largava lá, né, enchia, fazia atividades, e havia uma independência, vamos assim dizer, né, uma autonomia. Hoje os pais estão muito mais próximos. Então, a maioria hoje dos chefes, como a gente chama, os escotistas, né, os adultos que estão à frente dos grupos escoteiros, né, e os escoteiros que são os jovens, esses adultos, eles são, de um modo geral, na maioria dos grupos escoteiros, são pais. Eles não têm experiência alguma prévia, de modo geral, com o movimento escoteiro. Eles estão lá como voluntários, querem estar perto dos filhos, mas eles não têm uma experiência, que nem eu fui escoteiro, né? Participei de jogos mundiais, tenho os cursos dentro do movimento escoteiro e tudo, né? Muitos desses não, estão entrando agora, estão tendo o primeiro contato junto com o filho, né? Então isso é uma outra coisa que hoje o escotismo é bom por um lado, né? Mas, por outro, ele perde um pouquinho do conhecimento, né, que se tinha antigamente de pessoas que já estavam dentro, já participavam mais atuantes e tudo, em áreas correlatas. Hoje não, são pessoas normais, vamos assim dizer, né, que daí estão se dispondo, né, e muitos estão fazendo um belíssimo trabalho, né, mas o escotismo já perdeu um pouco de algumas tradições, algumas coisas assim, porque como entra gente nova, não se mantém coisas que se mantinham, né. Mas o mundo hoje é esse. Aí você falou de uma coisa agora que, assim, para começo de conversa, a minha maior frustração na vida é não ter sido escoteiro. Sempre quis ser escoteiro. Eu, de certa forma, também, Redi. É uma grande frustração isso, de verdade. A pessoa dá tempo ainda, Marlon, pra gente? O pessoal acha... tempo? O pessoal acha que a gente, assim... que eu, por exemplo, que eu não tenho frustração nenhuma, porque eu tô sempre ligado num monte de coisa, sempre em ação. A grande frustração que eu tenho na vida é não ter sido escoteiro. Mas sempre fui montanhista, né? Desde pequenininho eu sou montanhista. E aí o que por algum tempo eu estava pensando, mas assim, antes de sair de Vitória,
né, eu andei ficando próximo do grupo de escoteiro porque o filho de um grande amigo meu agora é escoteiro, ele virou chefe, né? Ele e a mulher, né, viraram chefe para estar presente ali e tudo. Né? Então, voltei meio que ficar perto, um pouco próximo deles. Mas por um tempo, eu pensei muito se o escotismo não tinha parado no tempo. Né? Como é que foi essa relação? Porque a gente eu tô com 60 anos. Se olhar o quanto que o mundo mudou no meu período de vida, isso é um choque, cara. Porque assim, eu comecei a ouvir música em vinil, eu comprava a minha música e hoje eu alugo ela, né? É verdade. Se acontecer alguma coisa, eu não tenho mais minhas músicas, né? Pô, a gente não tinha telefone em casa quando eu era criança, né? Depois veio a ter o telefone fixo e tudo, e hoje tá aqui. Cadeado. Né? Então, assim, e por um tempo eu achei, nossa, esse movimento, né, a gente via ele muito como religioso, como muito militarista, puxando muito o patriotismo e tudo, nada contra o patriotismo, eu só acho, né, que a gente precisa mudar um pouco, pensar mais globalmente, né? Me fala aí como é que o escotismo está mudando com relação a isso. Essa base ainda se mantém, né? Por exemplo, todo o começo de uma atividade escoteira começa com o hasteamento da bandeira, né? Então isso faz parte, né? Esse patriotismo, ele não é ruim, ele é bom. A gente tem que entender de onde a gente vem, do nosso país e tudo mais. Aí o escoteiro tem uma coisa bacana, ele tem os encontros mundiais, onde cada país, como eu havia falado, né, os jamborees vai se encontrar e trocar essa ideia. Cada um vai apresentar o seu país. Por exemplo, dentro dos jamborees tem as visitas, ou seja, hoje eu vou receber a visita dos escoteiros da Nova Zelândia, eles vão vir aqui jantar com a gente. Então a gente monta um jantar ali, né, e recepciona os escoteiros da Nova Zelândia, troca uma ideia. Daí quase que um intercâmbio, né? Os escoteiros de Taiwan, né? Então há sempre essa troca. Então os jamborees, eles vieram para isso, para juntar o movimento escoteiro. Ele é mundial. Ele é o movimento, eu acho, mais mundial que existe de tudo que é tipo de movimentos e associações, é o escotismo, que tem essa interligação, são eventos constantes, né? O mundial é de 4 em 4 anos, mas a gente tem, por exemplo, os multis. Os multis são para os jovens que estão ali na faixa dos 18 até os 25 anos. Então esse evento é de 3 em 3 anos. Aí nós temos os eventos pan-americanos, europeus, que daí junta a parte da região ali, né? Então tem Kandersteg, que é um local que é aberto permanentemente o ano inteiro, e vai escoteiros do mundo inteiro ali para estarem acampando, praticando montanhismo e tudo mais. E tem na Alemanha centros escoteiros, e tem nos Estados Unidos, em outros lugares também tem, né? Hoje a sede mundial dos escoteiros é na Malásia, né? Porque a Malásia é o país onde mais tem escoteiros no mundo. Se eu não me engano, nós somos, eu não lembro os números agora, mas nós somos muitos milhões de escoteiros praticando ao redor do mundo, né? Estados Unidos e tem na Alemanha em torno de 2, 3 milhões de escoteiros, né? Só que a Malásia tem em torno de 10 milhões. O escotismo lá está dentro das escolas, eles trabalham de uma forma diferente. Dentro da escola está o movimento escoteiro em todas as escolas. Praticamente todos os jovens são escoteiros, né? Então cada país trabalha de acordo com a sua questão cultural, nacional, né? Dentro de uma base que ela é mais ou menos comum, né? A essência ela é mais ou menos a mesma, né? Só que se adapta à sua realidade, à sua cultura, enfim, de cada país. Então isso é uma coisa muito, muito legal do escotismo, é uma coisa que me trouxe muitas coisas boas, né? Por exemplo, eu tive essa oportunidade de participar de um jamboree pan-americano, né? Que foi no caso, foi em 92, foi no Rio Grande do Sul, em Osório, e aí tinha escoteiros dos Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, enfim, de toda a Panamérica, né? Então foi o meu primeiro contato ali. Eu comecei no escotismo em Foz do Iguaçu, então a gente ia para o Paraguai fazer visitas dos grupos de lá, ia na Argentina, né? Eles iam no nosso grupo. Tive a oportunidade de participar. Foz do Iguaçu também é uma cidade pan-americana, diferenciada, é uma das poucas cidades do mundo. Foi no caso, foi em 92, foi no Rio Grande do Sul, da fronteira, que são... e todas têm população, têm cidades grandes, há um intercâmbio fácil, né? Outros talvez tenham, mas não tem uma população, não tem movimentação, enfim, né? E aí, no Pan-Americano, aí eu fui para o meu primeiro jamboree mundial com 16 anos, em 95, e foi nessa ida, a gente visitou Kandersteg,
estava no nosso roteiro de turismo, e a gente conheceu esse centro escoteiro, né? E esse ali foi para mim, nossa, eu não imaginava que existia aquilo ali. Estava no meio dos Alpes, montanha nevada por tudo que é lado, aqueles chalés, aquelas flores, aqueles rios passando, as geleiras, e a gente ali, tudo moleque, né? Daí tinha um staff ali que era do México, que foi que nos recebeu, explicou para nós como é que era, fez um tour ali, né? A gente foi em cada sala, em cada lugar, no campo, coisa e tal, e eu fiquei doido, né? Ele me deu um livrinho ali, né? Aí quando eu estava ali em 2020, mais ou menos, 1999, eu escrevi uma carta à mão, datilografei uma parte, escrevi, mandei lá para eles, eles responderam a carta, mandaram o formulário de inscrição, daí fui lá, preenchi tudo, datilografei, não sei o que, mandei de volta, aquela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aí logo depois começou o e-mail, mas ainda era tudo ainda por carta, no primeiro momento, né? Aí foi aprovado, daí trabalhei lá 3 meses, em 2001, né? E nós éramos ali 25 países, 60 pessoas. E aí gente do mundo inteiro. Eu dividi o quarto com um rapaz da Irlanda e o outro era do Senegal, né? E esse senegalês, ele era muçulmano. Então, todo dia ele parava 5 vezes para fazer a reza dele. Tinha um outro rapaz, o Dijon, ele era do Quênia. E ele tinha um acento, a nossa língua de comunicação sempre era inglês, né? E ele tinha um sotaque bem engraçado, assim, né, de africano, assim, mano, não sei o quê. E aí a gente saía pela parte do campsite lá, né, para ir ver as barracas, sabe, com certo pessoal, sabe, de lenha para fogo, para construção, enfim, vistoriar, né. E aí teve um dia que tinha um pessoal da Itália, e lá na Suíça é muito rígido os horários, as coisas, né, eles são muito disciplinados, os suíços. 10 horas é silêncio absoluto, não interessa, se a gente está lá, a gente tem que fazer silêncio também, né. E aí fui eu e o João lá com os italianos não tem horário também, eles são latinos, né? Aí eles começaram a fazer pasta, porpeta e não sei o que, né? E a gente lá no meio, né? Aí umas 10h20 chegam nossos colegas, que estavam, aquele dia a gente estava meio de folga, eles estavam, a gente sentou, assim, meio que se escondeu no meio dos italianos, ficou quietinho, assim. Aí eles olharam para nós dois, falou, hey guys, you know the rules, it's past 10. Não pode, né? Silent time. So, sorry. Né, a gente quase tomou um pito ali ainda, porque a gente não deveria ter, por mais que a gente estivesse trabalhando, a gente sabia das regras, não podia ter deixado eles fazer bagunça, aí, violão e tudo, né? Aí você chegava os alemães, era 9h30, já estavam deitados, já, silêncio absoluto. Já estavam no canto deles, os ingleses também. Então, assim, você vai vendo essa diferença cultural de cada um, mesmo entre os europeus também há uma diferença muito grande cultural, eles têm algo em comum, mas ao mesmo tempo são muito diferentes, né? Traços culturais, idiomas e tudo mais, né? E então esses encontros são muito legais, né? E os jambos, então, o último foi nos Estados Unidos, foi o maior de todos, né? Foram 50 mil escoteiros, né? Foi um jamboree assim, gigantesco, numa área que é um parque já de jamboree mesmo, nacionais dos Estados Unidos, né? Esse eu não participei, mas eu participei, no último mundial que eu participei foi em 2007, já faz quase 20 anos atrás. Em 2007 foi a comemoração dos 100 anos, foi o centenário do movimento escoteiro. Então esse foi o jamboree mais festivo, vamos assim dizer, porque era a comemoração dos 100 anos. Ele foi realizado lá na Inglaterra, né? E foi bem legal, assim, que o neto do Baden-Powell já era um senhor de idade, teve presente lá na abertura, teve presente o Bear Grylls, que é aquele cara famoso do programa, que ele é uma prova de tudo. Ele é um embaixador do escotismo inglês, né? E foi também o Príncipe William. E o legal, que aquele dia eu cheguei um pouquinho tarde, e eu sentei bem atrás, era tipo uma arena, assim, era um gramado, assim, bem declive, assim, e lá embaixo o palco. Então, tudo separado, assim, como se fosse uma arena, aquele morro em declive, assim, e eu estava sentado mais para trás, longe, assim, do palco, mas olhando tudo de cima, e de repente, do lado tinha aqueles corredores que eles tinham deixado para as pessoas poderem circular, né? Eu estava bem do lado do corredor. E, de repente, um alvoroço ali no corredor, falei, o que está acontecendo aqui, né? Eu catei minha câmerazinha digital ali, botei para filmar, né? Sei lá o que vai acontecer. De repente, quem passa ali, o Príncipe William ali, cumprimentando todo mundo e coisa e tal, já com lenço dos escoteiros, descendo, porque toda a família real foi escoteira. Ele foi escoteiro, a Rainha Elizabeth foi escoteira, né? Ela até teve uma atuação muito importante na juventude dela durante não sei se foi na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial, acho que deve ser na Segunda Guerra Mundial, pela idade dela. Que ela ajudou como enfermeira e tudo mais, né? Então, são coisas bem legais, assim, né? E eu lembro que tinha gente de tudo que é lugar. Tinha uma menina que ela era da República Tcheca e ela estava escrito numa camiseta assim, Esperanto, né? A língua Esperanto, né?
E ela era uma divulgadora da língua, e ela tentando me convencer que eu tinha que falar Esperanto, todo mundo tinha que falar Esperanto, que era a língua do futuro e coisa e tal. Eu lembro que até conversando com ela, mas é impossível a gente aprender essa língua. Por quê? Porque ninguém nasce falando. É igual o latim, ela é uma língua que existe, mas está morta. Por quê? Porque ninguém nasce falando, a gente aprende a falar com a mãe. Se a mãe não fala, diferente da língua do P, que ninguém nasce falando, mas todo mundo fala, né? Então... daí vem a fala, que é uma língua que não existe, né? Mas aí a gente tem qual língua hoje no mundial? Língua do comércio, né? Hoje a gente vai ter que falar o inglês, o chinês, talvez, né? É uma língua em breve vamos ter que falar chinês. A língua da economia é o que se mandou. Então, por que o latim era a língua mundial? Porque era a língua dominante da economia na época, que circulava por tudo. Aí depois entrou o francês, aí entrou o inglês. Quem sabe logo eu vou ter que falar aí, ni hao. Por aí vai. Ô Marlon, uma coisa que é legal é que também, né, surgiu-se aí o movimento Leave No Trace, né? Não deixe rastros pelo caminho. Sim. E o escotismo, ele é um precursor disso, né? Ele sempre prega por isso e nunca vi ninguém, pelo menos da área do montanhismo e gente que se vale dos esportes e atividade de aventura para viver ou, enfim, como um modo de vida. Nunca vi ninguém reclamando de escoteiros, né? Então sempre um grupo ordeiro, sempre um grupo organizado. E isso é bem bacana também. Sim. Eu fiquei com uma dúvida quando você estava explicando lá, e cada grupo ou cada agrupamento, como é que é feito essas divisões? Tipo, cada cidade tem é tipo cartório, por exemplo, que dependendo da densidade da cidade pode ter mais grupos, menos grupos. Esses grupos, eles podem e devem ter CNPJ, ou não pode ter CNPJ, tem que ser um grupo, uma ONG, sei lá. Como é que funciona essa parte meio que burocrática assim dos grupos? Não há um número de grupos, pode abrir quantos grupos quiser, né? O que vai ser é tipo oferta e demanda, né? Um grupo, para ele ser constituído, você vai ter que abrir um CNPJ, ele é uma empresa sem fins lucrativos, né? Você vai ter que montar uma diretoria, diretor financeiro, né? Diretor administrativo, você vai ter que fazer eleição com todos os sócios, que são os pais, né? Os adultos, vai ter que registrar em cartório, mudou a diretoria, tem que fazer todo esse trâmite de novo. O grupo escoteiro, ele é formado de 4 seções. Os lobinhos, que são de 7 até os 10 anos, os escoteiros de 11 até os 14, os sêniores de 15, 17 para 18, pioneiros de 18 até os 21, 22, 23, não sei que idade mudou agora, né? Então essas são as seções que os grupos escoteiros trabalham. Então cada uma é independente, né? Eles podem fazer sessões no mesmo local, locais separados, seus acompanhantes são sempre, porque é dividido por faixa etária, e aí nós temos os escotistas, os adultos, os chefes, né? Que tem o seu grupo ali, e cada um cuida de uma turma dessas, de uma tropa dessas, de uma sessão dessas. Porém, alguns anos atrás, o escotismo brasileiro, um pouco influenciado pelo escotismo americano, eles criaram as tropas autônomas. Então, hoje é possível você montar uma sessão só. Eu quero só montar uma sessão escoteira, de 11 a 14 anos. Aí você pode montar essa aí não há necessidade de ter o CNPJ. Ela é um pouco mais simples a estrutura dela, ela é um pouco mais restrita em algumas coisas, né? Mas ela é mais simples nessa formação. Porém, assim, ela não acabou pegando muito no Brasil. Assim, existe muito poucas tropas autônomas, muito poucas, né? Tem um outro de lobinho, que assim, se começar no escoteiro, você não tem um lobinho que abastece com jovens que já vem crescendo e chegam na idade de escoteiro. A tropa sênior, que do escoteiro vai passar para sênior, então vai passando as idades, né? Então você está ali, se você é lobinho, o jovem fez 11 anos, ele tem que sair, então não tem mais o que ele fazer ali, porque ele só vai se for autônomo, né? Então normalmente os grupos, eles são grupos, né? Com várias sessões para poder dar essa sequência. Porém, por exemplo, a faixa etária dos 15 aos 18, sêniores, é uma idade também já mais complicada, né? E aí há uma evasão muito grande. Essa é uma parte que dá uma evasão grande já. Então, normalmente elas são reduzidas. Pode ter um monte de lobinho, aí um monte de escoteiro, aí quando passa para essa idade, já começa uma pequena evasão. Aí quando chega no pioneiro, então,
aí piorou. Muitos grupos não têm pioneiro. Na minha época, eu fui escoteiro em Foz do Iguaçu, aí depois minha família se mudou para o Rio Grande do Sul, eu morei em Gramado, fui com 14 anos para Gramado, então lá tem um grupo escoteiro Jorge Fox, e eu entrei lá no Tropa Sênior. Aí quando eu fui passar para o clã, ou seja, para os pioneiros, não tinha clã lá. Aí em Canela tinha um grupo escoteiro, também não tinha clã. Aí também não tinha, só tinha em Três Coroas. Aí eu, de Canela, de não sei outra cidade, se juntávamos e iam fazer atividade com eles lá em Três Coroas para não perder essa etapa, né? Então eles tinham um grupo um pouquinho maior ali e aí tinha essa facilidade de manter, né? Mas basicamente essa é a formação dos grupos escoteiros hoje, de modo geral. Então qualquer cidade pode ter quantos quiser. Por exemplo, aqui em Itajaí hoje nós temos 5 grupos escoteiros. Balneário Camboriú tem 2 grupos escoteiros. Você vai pegar Gramado, que é uma cidade pequena, lá do Rio Grande do Sul, ela tem um grupo escoteiro. São Paulo, não tem nem ideia. Sei que o maior grupo escoteiro de São Paulo tem 500 inscritos, 500 associados. É um prédio a sede deles, né? Enquanto muitos grupos, às vezes, não conseguem manter 30, 40 jovens. Aí, deixa eu te perguntar, você também é um cara rodado, hein? Vou te falar, hein? Você me Foz do Iguaçu, foi para o Rio Grande do Sul, para São Paulo. Morei em vários lugares, agora em Santa Catarina. Eu fiquei meio chocado quando você falou que a maior quantidade de escoteiros está na Malásia. Agora me diz uma coisa que é uma sensação, é subjetivo, né? Porque desde que eu cheguei aqui, eu não tenho muito tempo de Porto Alegre, ainda não fiz 6 meses em Porto Alegre, mas eu tenho remado com muita gente que já foi escoteiro, ou que já participou de atividade de escoteiro, e já me falaram, pelo menos em 3 grupos, é só aqui em Porto Alegre, né? E em outras cidades também. Eu estou com a sensação, porque eu também já rodei bastante, né? Sou carioca, já morei em Belo Horizonte, em Vitória, né? Eu tenho a sensação que aqui é o lugar que eu mais estou vendo o grupo escoteiro. Isso é uma verdade? É subjetivo só porque eu estou aqui? O Rio Grande do Sul tem uma tradição muito forte no movimento escoteiro. É um estado assim que o escotismo ele é muito antigo, tanto que o grupo escoteiro um dos grupos escoteiros mais antigos do mundo está em Porto Alegre, que é o grupo escoteiro Jorge Black. Ele é de 1913, ou seja, um grupo centenário. São poucos, acho que tem mais um ou outro só que chegou a 100 anos. Eles são de 1913, eles trabalham ali na Sojipa. Então é um grupo muito importante. Tem uma curiosidade deles, eles são de 1913, em 1915, Blumenau queria montar um grupo escoteiro, né? Aí o Jorge Black, que era o adulto, ele era um professor de educação física na Sojipa, né, no clube, ele saiu a pé com um bando de escoteiros, de jovens, até Blumenau, para ir lá ajudar na abertura do grupo escoteiro. Qual que era a distância? 1915. É chão, Renan, é muito chão. É muito chão? Não sei. Deve dar ali uns 300 quilômetros, eu acho, mais ou menos, talvez um pouco mais. Assim, foi um mês de jornada, né? Isso lá em 1915. Né? Antigamente, nesse período, eles chamavam de rally. Havia muitos rallies escoteiros, que eram, ou seja, o rally hoje é de carro, mas o rally era uma jornada, era uma travessia, antigamente. Era o termo para você fazer uma longa caminhada. E tinha muitos rallies escoteiros no Brasil. Então, você pega a história do escotismo dos anos 40 para trás, havia muitos rallies escoteiros que andavam quilômetros e quilômetros e quilômetros, assim, para ir para algum lugar, alguma coisa assim, né? E, então, Porto Alegre, Rio Grande do Sul como um todo, né? Tanto que é um local que o escotismo é muito, muito forte, muito forte. O Sul todo, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são estados bem fortes dentro do movimento escoteiro, assim. Claro, a gente vai tirar São Paulo, que é uma grande população, né? Você falou nos grupos daqui de Porto Alegre que estão entre os mais antigos. Esses grupos ainda estão ativos, né? Sim, e eu já emendando aqui, essas atividades de rally, dessas coisas ainda existem ou isso desapareceu? Nesse formato não existe mais, até porque hoje é tudo estrada, BR, não tem mais como você estar andando por aí, né? Hoje tem uma etapa de progressão, né, que o jovem deve fazer, assim, na parte tanto escoteiro como escoteiro sênior, que é uma jornada de travessias como a gente faz no montanhismo, né? Então, durante essa jornada, ele tem que percorrer, quando o escoteiro, acho que são 12 ou 15 quilômetros de distância, e o sênior é entre 18 20 quilômetros de distância nesse período, né? Aí, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir fazendo mapeamento, chama percurso de Gilliland. Percurso de Gilliland é como você marcar uns azimutes
e distâncias, e marcando os pontos no mapa para você poder traçar e depois você vê por onde você passou. Então eles vão, por exemplo, para uma estrada rural, eles vão marcando, aqui tem uma ponte, eles vão marcar ali na ponte, como se tivesse feito fazendo um mapeamento, uma forma militar de mapear, né? Eles vão anotando uma planilha, andamos tantos metros, tantos passos, aqui tinha uma ponte, aqui tinha não sei o quê. Então isso faz parte, aqui no caminho a gente viu uma igreja, viu uma plantação de soja, viu não sei o quê, né? Aí eles têm que montar o próprio acampamento deles, cozinhar a própria comida deles, e tem algumas atividades para fazer ali. É tipo uma passagem, vamos assim dizer, né? Então essa é uma das últimas etapas até ele conseguir chegar a poder conquistar o grau máximo de cada ramo. Dentro dos ramos tem os seus graus máximos, ou seja, uma insígnia máxima que ele consegue. O lobinho, ele é o Cruzeiro do Sul. O escoteiro, ele é Lis de Ouro. O sênior é Escoteiro da Pátria. E o pioneiro, ele é um insígnia de bipi. Já o adulto, ele tem também, dos cursos que ele vai fazendo, né? E então, o que ele chega ali chama insígnia da madeira. Insígnia da madeira eu tenho aqui, que é você recebe essas contas aqui, ó, né? Que é da insígnia da madeira, né? Esse organel é do nível intermediário, ou seja, quando você cumpre o nível intermediário dos cursos, você vai receber esse aqui, então vai tirar o anel de couro, vai ter esse trançado, então já sabe que o adulto está no nível intermediário, e quando ele alcançar aqui, ele já está no nível avançado, como um chefe, um escotista, né? E já dos jovens, aí eles têm são essas insígnias aqui, ó. Ó, não sei se dá para ver essas aqui. Então, essa aqui, ó, essa aqui é do sênior, que é o brasão da República. Essa aqui é dos escoteiros, que é a Lis de Ouro, né, que é o escoteiro da Pátria. A insígnia de bipi, que é do pioneiro, e o Cruzeiro do Sul. Porém, esse ano passado houve uma remodelação gráfica do movimento escoteiro, que eu não gostei, muitas pessoas não gostaram, mas é a modernidade. Então eles estão mudando, os desenhos mudaram agora, não é mais legal que nem agora. Fizeram modelos mais juvenis de hoje, não sei, não vou dizer para não criar polêmica. Não criar problema, né? Mas mudaram bastante coisa. Atualizaram, muito moderno. O que você está falando aí, que você mostrou lá, o Lobinho é Cruzeiro do Sul. Isso é a versão nacional, né? Porque sim. Cruzeiro do Sul para o hemisfério norte não significa nada. Não, isso é local, ou seja, cada país se adapta à sua realidade. Todos os países vão ter especialidades, todos vão ter progressão, mas cada um pode trabalhar da sua maneira, né? As especialidades, temas mais locais, outras são gerais, né? Pelos socorros, acampamento, cozinheiros, sei lá, outras são gerais, outras são coisas locais. Tem tentado padronizar mundialmente a progressão, mas com adaptações à realidade de cada país, de cada religião, de cada cultura, né? Cada disposição financeira, e, enfim, urbana ou rural que o país tenha, né? Então, se há adaptações, mas hoje, mais ou menos, é uma coisa um pouco mais padronizada no mundo todo. Quando começou, havia uma padronização, porque Baden-Powell, quando ele escreveu o livro Escotismo para Rapazes, ele escreveu outros livros e foi dando alguns caminhos, né, das especialidades, ele já falava aqui, né, das progressões, ele chamava na época de escoteiro de segunda classe e escoteiro de primeira classe. Hoje, imagina se chamar que esse jovem ele é de segunda classe, hoje não pode mais, né, então já mudou, aí passou para... Hoje são 4 etapas no ramo escoteiro, que é o meu mais de trabalho. Pistas, trilha, rumo e travessia. Esses são os nomes. Basicamente é o que era antes, só dividiu em 4 etapas e facilitou algumas coisas na hora de cumprir. Por exemplo, as quilometragens, eu sei que hoje diminuíram das caminhadas. Hoje está mais difícil. Pode até preferencialmente fazer, ou seja, há vezes que não se façam. Antes, quando eu era, se você não fazia jornada, você não tinha como. Eu fiz a minha jornada, eu tinha 12 anos. Eu fui sozinho com mais um outro jovem de 13, né? E fomos acampar sozinho, andava sozinho. Hoje é impossível fazer isso. Hoje o adulto vai ter que estar próximo. Ninguém quer deixar mais, né, sozinho. Não dá. Hoje não pode. Então o adulto nem que esteja lá atrás, 1 quilômetro atrás caminhando, eles vão estar com o GPS ligado, o celular, acompanhando, né? Hoje é assim, né? Você falou em GPS, eu ia te perguntar, né? Que você fazia a jornada, né? Fazendo um mapeamento, um levantamento e tudo. Ainda faz isso hoje ou não? Vou ligar o Strava aqui, o Strava tá me dando tudo. O
Hoje não faz mais, porque assim, mesmo os adultos que não têm conhecimento, a maioria não tem conhecimento. Então já se perdeu isso, são coisas que eram tradicionais, então se chama percurso de Gilwell. Gilwell é a cunha que Baden-Powell recebeu quando ele foi Lord Baden-Powell of Gilwell. E Gilwell era uma terra que ele tinha lá, que foi montado o primeiro campo escoteiro próximo de Londres, e é tipo uma meca para o escotismo, um local de que todos os escoteiros querem ir, querem conhecer, né, que é onde começou muitas coisas. E aí esse percurso de Gilwell, ou seja, esse mapeamento, foi que os jovens na época eles tinham comprado o terreno, uma área rural, uma casa lá grande, só que não sabiam as medidas do terreno, então eles foram mapeando e foram voltando aí, no meio do caminho dormiram dentro de um depósito de lenha que tinha lá meio abandonado, isso aí ficou na história, está lá até hoje, meio preservado, isso ali, né, e daí eles continuaram a caminhada até mapear todos os ângulos, né, porque tudo é meio recortado, assim, aqui tem um rio, aqui tem uma floresta, aqui tem... Então tudo isso seria marcado antigamente, hoje já não, hoje o que muitos grupos fazem, tendo mais de 1, 2, 3 grupos, às vezes junto todos os jovens dos grupos que estão nessa faixa etária já para chegar ali, junto eles e fazem uma jornada conjunta com todos esses mais velhos, assim, mais experientes, para irem juntos, para ajudar um grupo a ajudar o outro, porque também é difícil você hoje ter um local para acampar, conseguir uma área rural para poder estar acampando, né? Então toda essa questão, ela ficou um pouco mais complicada, né? Hoje os grupos têm uma dificuldade muito grande de onde vai acampar. Aonde que eu vou acampar? Um sítio que eu possa ir, uma fazenda, alguma coisa assim, então tem que sempre perguntar para um lugar, para um outro grupo, ou para alguém, se um pai tem uma chácara, né? E tem cidades que não tem uma área rural mais tão próxima, né? É difícil. Tem ambiente controlado, né? Viajar para ir para uma área rural, né? E as áreas rurais são áreas já muito urbanizadas de modo geral também, não é aquela coisa tão selvagem, né? São chácaras, você vai ter uma piscina, vai ter um salão de festas, né? Muitos locais hoje que se utilizam são esses, né? Na época que eu era escoteiro, em Foz ainda, né? A gente ia muito para área de mata, ainda próximo da área do Parque Nacional, tinha o Rio Tamanduá, que tinha várias propriedades assim ainda, né? Não eram tantas chácaras ainda. Aí quando eu fui para o Rio Grande do Sul, né, para Gramado, eu fui sênior, né, eu fui para lá em 94, então com meus 14 anos, até meus 20 e poucos anos, lá a gente fazia minhas primeiras travessias, que me influenciou no montanhismo, foi feito, minhas primeiras travessias foram nessa época, a gente catava mochila e se metia no meio do mato, ia subindo serra, descendo por dentro de cânion, vale, passava por cachoeira, acampava onde dava, né, a gente fazia longas travessias ali na região de Gramado, aqueles interiores, né. Hoje, isso é algo meio praticamente impossível, assim, estar fazendo, né? Se eu quiser, por exemplo, eu estou organizando o curso de trekking agora, em junho, aqui na região dos cânions, aqui em Bom Jardim da Serra. Estou com algumas turmas ali. Até tem vários chefes escoteiros já que estão inscritos, que querem participar ali, mas ser um local bacana para levar os jovens, né? Tem uma área bem legal ali, mas hoje fica meio difícil você poder estar levando um jovem para uma área dessa mais remota, né? Enfim, tem que fazer uma jornada, uma trilha longa. Eu vejo que um desafio enorme também para vocês devem ser com relação ao uso de próprio celular, né? O adolescente, a criança hoje, o telefone virou uma extensão do braço dele. Então, nosso também, eu acho que até mais, sim, né? Sim. E isso é abordado também? Vocês estão lidando com isso de alguma forma, com esse olhar mais direcionado? Olha, vamos buscar desconectar, vamos buscar um meio offline. Isso o escotismo hoje ele já está olhando para isso também, Marlon? Você sabe dizer? Sim, tenta na medida do possível, né? Como são atividades mais físicas e coisas e tal, né? Então, de modo geral, às vezes tenta conectar e desconectar. Então, agora, sem celular, vamos colocar o celular aqui na caixinha, fica aqui e vamos fazer as atividades. Ou, às vezes, não, vamos, que nem o Reli falou, vamos pegar um Strava, vamos fazer um mapeamento aqui agora usando um Strava, por exemplo. Mas poucos fazem porque nem muitos têm conhecimento, né? Ou vamos fazer uma pesquisa, enfim, né? Hoje, é que você falou, uma extensão, né? Então, hoje, e eles estão muito, muito, muito grudados, ele já faz parte da palma da mão, praticamente, e é uma briga, né? Eles sabem que é uma briga na escola, é uma briga aqui em casa, é uma briga em todo que é lugar, né? Tendo mais que o filho dos outros. Pois é. Principalmente isso, né? Qualquer coisinha atravessada que você fala, você não sabe o contexto que isso vai ser gerado, seja em casa ou até mesmo no próprio indivíduo, né? Na própria criança.
Exatamente, é. Mas, Malu, gostei muito, cara. Redi, o que mais que a gente pode trazer aí? Então, eu queria fazer, a gente está ficando com o tempo apertado, né? Então, eu queria que você fosse um pouco enxuto, não. Conseguisse resumir um pouco, né? Sim, sim. Assim, a gente falou muito. É muito legal ver uma pessoa que ainda está no movimento escoteiro, como é que essas pessoas são apaixonadas pelo movimento, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que ainda estavam dentro do movimento, tinham saído tem pouco tempo, como é que fala de forma apaixonada pelo movimento, né? E a gente queria, né, um dos focos de trazer você foi a gente fazer esse espelho, né? Você passou muito tempo, você ainda está dentro do movimento escoteiro, e para você, adulto, cidadão e profissional, né? O que o escotismo te trouxe? Como o escotismo te preparou para isso? Então, o escotismo traz uma base muito grande, né, esse trabalho em equipe, essa parte social, essa parte de organização, de planejamento, né, as especialidades que elas vão meio que dando pinceladas do que serão profissões, então ali a gente começa a ver coisas diferentes, habilidades diferentes que a gente pode estar usando no futuro. Boa parte da minha vida, eu trabalhei com turismo, fui guia de turismo, trabalhei em hotel, né, dentro do movimento escoteiro tem as especialidades, uma delas era de linguista, né, idioma que você fala, como eu morava em Foz, então eu falava espanhol, aí já tinha aprendido um pouco de inglês, aí quando fui para a Suíça já falava inglês, então eu fui guia de turismo nas Cataratas, em Foz do Iguaçu, só com turismo internacional, só trabalhava com estrangeiro, né? Como eu já tinha tido essa vivência internacional, então eu tenho uma facilidade de reconhecer os acentos, os sotaques, de onde as pessoas vêm, ou da vestimenta, do jeito, e aprendi pelo menos uns 20 idiomas diferentes, sei dizer bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, né? Então você já quebra um gelo. Hoje eu sou sorveteiro, tenho uma sorveteria na Praia Brava, né, aqui em Santa Catarina, né, em Itajaí, e eu recebo muitos estrangeiros também. Então, às vezes, chega um, começa a conversar, eu já... esse é francês, bonjour, ça va? Já reconhece o dialeto, né? Já reconhece. Esse dia chegou um cara falando espanhol, que esse me deixou muito na dúvida. Mas esse espanhol tem um espanhol muito limpo, não é de nenhum deles que estão aqui ao redor, e fui tentando, eu vou chutar, ou é venezuelano, mas acredito que não, porque aqui tem bastante venezuelano, ou é da Colômbia. Aí era colombiano, né? Então a gente vai sacando. Aí tem uma cliente nossa, que são estrangeiros que moram aqui, que ela é da Tailândia. E aí, dentro de um jambro, eu aprendi a falar oi, né? Bom dia em tailandês, que era sawati. É importante você fazer o gesto junto. Aí fiz ela abrir um sorriso, já ficou feliz, né? Ou seja, dentro do que eu aprendi no Você levou um potão de 5 litros de sorvete. Já virou cliente de carteirinha já, né? Cartão fidelidade, né? Então, por exemplo, eu aprendi a cozinhar dentro do escoteiro. Com 10 anos eu estava lá, mexendo panela, queimando, jogando folha dentro, caindo no chão, levantando, melando tudo. E aí fui aprendendo, e a gente foi indo, imagina, aprender fazendo fogo de chão, né? Que não precisa nem cozinhar direito, aumenta fogo, abaixa o fogo, se queima, né? Fumaça no olho, aquela história toda, né? E hoje eu trabalho com sorvete, então eu trabalho numa cozinha, eu faço sorvete, faço geleias, faço os doces, faço as coisas, e muita coisa que eu comecei ali dentro do movimento escoteiro também, que me deu esse start, né? E, enfim, o escotismo, ele tem toda uma base, é uma coisa bem difícil, falar o que é escoteiro, o que é ser escoteiro. Você pode perguntar, me explica o que é o escotismo, a pessoa vai falar um monte de coisa e não vai conseguir exatamente explicar, é uma coisa assim... É uma definição fixa, né? É algo assim que é intrínseca, assim, que a gente não consegue dizer exatamente com palavras, assim, a grandiosidade, a essência que tem o escotismo, né? Porque a gente trabalha em tantas coisas ali, né? Nessa vida ao ar livre, esse contato com a natureza, para levar a gente a pensar em outras coisas, trabalho em equipe, um ajudar o outro, né? E ali dentro vão tendo muitos ensinamentos, dentro dessas muitas variáveis, dentro da progressão, dentro das especialidades, que a gente vai trabalhando vários ramos, né? E também, claro, isso tem muito a ver com o background dos adultos que estão ali, né? Um é advogado, outro é médico, o outro trabalha num balcão de sorveteria, o outro é não sei o quê. Então, tudo isso também influencia, que nem a gente com nossos professores, né? A gente vai ter uma influência, tudo, vai estar ensinando ali, mas cada um tem uma energia, alguma coisa que vai acabar passando, né?
Mas esse momento dentro do movimento escoteiro de camaradagem, de amizade, tudo, eu tenho amigos até hoje, da época de escoteiro em Foz, da época de escoteiro do Rio Grande do Sul, todos os locais por onde eu passei, né, e do mundo inteiro. Volta e meia eu converso com um que é da Espanha, com outro que é do Quênia, da África do Sul, e a gente vai mantém esse contato todo, né. Então isso é uma coisa muito, muito bacana, essa troca, assim, que tem dentro do escotismo, né. Então, o escotismo ele é muito mais, né, é difícil você... Pode perguntar qualquer escoteiro, me diz o que é escoteiro, o cara não vai saber te dizer. Tá. Vai vir, às vezes, com a historinha pronta ali. E sem... Eu imagino que não deva existir... Não sei, né? Mas sem nenhum ocultismo, existe alguma característica que você reconheça ou possa se fazer conhecer de um escoteiro para outro? Eu sei que tem um sinal com a mão que você faz, né? Que é o sinal de sempre alerta, o sinal do escotismo. Que a Isso, gente... tem a saudação, né? Que esse é com a mão assim, né? Às vezes assim, o dedo maior sobre o menor, que seria o maior protege o menor. Coloca né? Um pouquinho mais perto do seu rosto que a gente não tá vendo. Aí. Aqui, Não, assim, é melhor né? descrever, Renan, porque lembra que o programa Também. tá no Spotify, só áudio, né? É a mão, são os 3 dedos para cima e o polegar sobre o mindinho aqui, né? Então o maior protege o menor, né? Aí nós vamos ter Deus, pátria e próximo, né? Então esse é a base. E o comprimento escoteiro, ele é com a mão esquerda. E no Brasil ele abre a mão aqui assim, o dedinho mindinho se abre e entrelaça com o dedo da pessoa da outra mão, sempre com a mão esquerda. Por que com a mão esquerda? Porque Baden-Powell, ele era um militar, um explorador e inglês, né? E ele estava lá na África, à frente, né? Ele era um scout, que em inglês é o batedor, o explorador, né? Então ele vai ia na à frente, né? do terreno, mapeando o terreno, vendo onde poderiam ter inimigos, onde poderia ter fontes de água, onde talvez ele precisava construir uma ponte para poder atravessar com a tropa, onde podia acampar. Então ele tinha que ir acampando. Então toda essa experiência dele como scout, ele trouxe para o scoutismo, né? Então acampar, fazer a própria comida, mapear o terreno, se aproximar sem ser visto e tudo. E ele encontrou a tribo dos Zulus, né? E aí os Zulus, eles seguravam a lança com a mão direita e o escudo, que era um escudão grande, com a mão esquerda. Então, quando ele confiava em alguém, ele soltava o escudo, que era a proteção dele em cima do coração, que estava com a mão esquerda e com o escudo na parte do coração, protegendo, soltava e cumprimentava a outra pessoa. E aí Baden-Powell achou muito interessante isso e trouxe esse cumprimento para o movimento escoteiro, e ele é até hoje. Né? Alguns países entrelaçam, outros não, né? O Brasil sim, alguns poucos países, outros não, é só com a mão esquerda, mas sempre com a mão esquerda o cumprimento. Apesar de, às vezes, gerar um certo problema cultural com árabes, com alguns outros povos, que a mão esquerda ela é suja, né? Sim, Que interessante, isso aí é uma curiosidade nova, que eu realmente não sabia. Eu desconhecia isso, inclusive a explicação dos dedos também, né? Achei bastante interessante. Muito bom, muito bom. Marlon, tem algum detalhe, alguma outra informação ou algo que você gostaria de complementar dentro dessa conversa aqui? E, na verdade, o que a gente gostaria também que você trouxesse, além da informação a complementar, qual o caminho que alguém que deseja, como o Redi, que quer começar aí o escotismo, que deseja... Eu tô com 60 anos de idade, ainda tem vaga para mim. Tem. Então, assim, pessoas que desejam conhecer, pessoas que desejam levar os seus filhos, ou um irmão, ou, enfim, ou quem sabe montar um grupo ali na sua cidade, quais os caminhos que ele pode tomar, quais os caminhos que ele pode seguir de maneira a ser mais suave, ser mais tranquilo, né? Não ter nenhum choque. Não que o escotismo tenha esse choque, não estou dizendo isso, mas de ser de maneira gradativa. Primeiro eu ouvir na trilha, né? Escutar tudo que está acontecendo aqui e depois ir tomar esse caminho. Qual seria? A primeira coisa é procurar um grupo escoteiro mais próximo, né, da onde você mora, né, ou do seu bairro, se é uma cidade grande, né, ou se é uma cidade pequena, né, procurar o grupo escoteiro da região. Você pode procurar pela internet hoje, tá? Grupo escoteiro em... Tem algum lugar que ele pode pesquisar assim, quero saber esse que grupo escoteiro que tem aqui na minha cidade? No site dos escoteiros do Brasil, que é o site nacional,
né? E ali você pode também entrar em contato ali pelos canais de comunicação ali, ó, eu sou aqui de Itajaí, eu queria entrar no grupo escoteiro, quais são os grupos escoteiros que tem? Aí eles vão estar te respondendo, vão estar mandando os endereços, né? Daí você vai ver dentro da localização do teu bairro, onde fica mais próximo e tudo, né? Aí vai lá conhecer, né? Sempre tem essa questão de você participar ali para conhecer, ver como é que é. Geralmente, alguns grupos escoteiros no começo do ano, meio do ano, fazem o dia do amigo, onde um jovem chama um amigo dele da escola, ou outro amigo que não é, para poder ir lá participar das atividades e tudo. Então, esse é o primeiro passo, procurar um grupo escoteiro, seja na internet ou no site dos escoteiros do Brasil, né? Vai estar achando hoje, né? A internet já está no Google, muitos grupos já estão até no Google já, né? Maps ali, então é mais fácil, né, para localizar. Já montar um grupo escoteiro, aí é interessante você procurar outros grupos escoteiros para estar com outros escoteiros para poder estar montando, né? Porque alguém que, assim, não teve nenhum contato, aí não daria muito certo. Acho que tem que ser alguém que já tem uma experiência, alguma coisa assim, para poder estar montando um grupo escoteiro, né? Mas o caminho é esse aí. Então, eu acho, assim, bacana para todos os jovens aí que estão escutando, e os jovens de 60 anos, igual o Redi, também está aberto ali o convite, né? Jovens há mais tempo, né? Sim, são jovens ainda, né? Eu fundei um grupo escoteiro, eu estava com 30 e poucos anos, e junto comigo estava o seu João. O seu João tinha 70 anos. Fundamos junto um grupo escoteiro lá no interior de São Paulo, em Mirassol. Então, e ele era muito ativo, né? Mesmo com as dificuldades dele de caminhar, de bengala, mas ele estava sempre presente. As crianças adoravam quando ele ia lá, contava as histórias e tudo, porque ele entrou desde de criança, né? Então, tinha uma experiência muito grande. Aqui em Itajaí morreu recentemente o seu chefe Machado, morreu com 80 e poucos anos, ou seja, ele entrou com 6, 7 anos e teve toda a vida dele escoteiro até ele falecer, né? Então, todo o período. Então, não tem idade, né? O que os escotistas hoje precisam realmente é de pessoas, né, com conhecimento em diversas áreas para estar colaborando, né? Ou seja, com instruções, né? Quem é médico na parte médica, se tem um montanhista fazer alguma trilha, algum acampamento, né? Se alguém que é contador, ajudar na parte financeira do grupo escoteiro, enfim, o administrador, então todas as áreas, alguém que tenha contato com a área pública, né, a coisa pública, para conseguir, às vezes, uma ajuda financeira para poder ou melhorar a sede, ou comprar um container para colocar ali de apoio, ou equipamento, enfim, né, porque o escotismo ele é voluntário, todos que estão ali são voluntários, né, todos os adultos não têm remuneração nenhuma, é sempre voluntário, né. Muito bom. Olha, eu dei uma olhada aqui, Marlon. Dei uma olhada no que você me passou aqui. E tem o perfil no Instagram, Escoteiros do Brasil. Isso, tem o Instagram também, @Escoteiros do Brasil. Tem ali perto de 100 mil seguidores. Então é um movimento muito forte. E deixo aqui esse convite para que você que está nos ouvindo, vá lá na postagem lá de Escoteiros do Brasil, dá um comentário lá, fala alguma coisa. E também o perfil do Marlon, que é Marlon Escoteiro. Marlon Escoteiro, né? @Marlon Escoteiro no Instagram. Vai lá na última foto que você vê dele lá e comenta, escutei o Na Trilha, bem legal sua participação. Você que está escutando até aqui, né? Você que está escutando até aqui, a gente entende que você é um cara que está curtindo esse papo. Então, vai lá na última foto dele. Você está ouvindo esse programa aqui em 2027, 2000 e sei lá quanto, né? E você ouviu o programa, vai lá, se o Instagram ainda estiver ativo, né? Então, Marlon Escoteiro, e comenta lá, eu tô ouvindo aqui na trilha, parabéns, obrigado, foi muito bom, etc, etc. A gente acredita nisso, tá, Marlon? A questão que a gente chama de cauda longa, né? A gente está gravando hoje, mas um conteúdo para ser atemporal, né? Então, sim. Fica aqui na rede, fica aqui gravado, e a intenção é que ele fique sempre ajudando. Então, para você que também quiser conhecer um pouco da história, ou outras aplicações, ou como que foi a conversa lá atrás, em 2015, 2016, essa conversa sobre escotismo, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, e você pode conferir também como é que foi esse papo. Eu não tenho ideia como é que foi. Redi, você foi ouvir o programa? Ouvi, porque eu precisava conversar com a gente queria trazer o tema de volta, e eu falei, eu não posso fazer as mesmas perguntas que eu fiz lá no outro programa. E eu descobri que eu nem estava presente no outro programa. E eu fiz as mesmas perguntas, não, né? Não fez, não. Ah, que bom, enfim.
Deixar aqui também, Redi me lembrou aí que o programa Na Trilha, ele é muito presente nas redes em áudio, né? No YouTube a gente tem a nossa ali a presença, a nossa participação, no Instagram é utilizado como uma forma de divulgar, ainda que de maneira modesta, mas também estamos ali presentes. Porém, no iTunes, no Deezer, no Amazon Music, no Spotify, é onde nós temos a nossa maior audiência. E uma coisa que a gente criou, que eu criei já tem algumas semanas, que eu não falei para a audiência aqui, é que agora nós temos uma forma de você contribuir financeiramente mais diretamente para a gente, que é a nossa chave Pix, natrilhapc@gmail.com. Então, natrilhapc@gmail.com é a nossa chave de colaboração Pix. Para você que quiser colaborar, qualquer valor é super bem-vindo. E sendo esse também o e-mail para você entrar em contato com a gente, mandar sugestão de pauta, mandar mensagem, mandar sua crítica, sua opinião, enfim. Só não me peça, por favor, para montar grupos de escalada, grupo de trilha, gente chamando para ir no Pico da Bandeira. Gente, eu não sou agência de viagens, né? Assim como o movimento escotismo tem o voluntariado para todas as atividades, assim também aqui eu Na Trilha. A gente está aqui trazendo esse assunto, porque a gente é apaixonado por esse tema de esportes e atividade de aventura, e a gente não vive disso. A gente vive isso, né, Redi? E vocês têm que lembrar também que a atividade principal do Renan atualmente é ser pai. Transporte, eu já perdi as contas. Transporte de criança, né? Alguém pergunta o que você vai fazer hoje. Não, eu vou levar meu filho na escola, vou trazer. O transporte de criança é só para meus filhos, tá, Marlon? Então... Eu agradeço mais uma vez, Marlon. Deixa aí as suas redes sociais novamente, né? Repete aí, deixa um abraço aí para o público Na Trilha e convida aí para tomar um sorvete aí lá no seu empreendimento. Muito obrigado, Edi, muito obrigado. Antes do Marlon falar, deixa eu fazer uma colocação aqui. A gente, né, esse papo é sempre muito bom, então assim, a gente evoluiu, e a gente deixou de falar, né, do livro do Marlon, mas eu vou lembrar você, a galera que curte trilhas de longo curso. Levanta mais assim. O Marlon vai dar o contato aí, quem quiser adquirir o livro. Eu já li o livro, eu tive a experiência de ler o livro, achei muito legal. E a narração dele falou de coisas que eu nunca imaginava, que eu também tenho um rastreador satelital, mas eu nunca precisei, eu só uso para dizer, galera, tô bem. Nunca precisei usar o SOS, não tinha a mínima ideia do que aconteceria, né? E o Marlon, no meio do livro, me esclareceu essa dúvida. Então fica aí, né, para a galera que curte, nem que você não tenha feito, você curte trilha, mas não tem feito, né, uma trilha de longo curso, ou não tem vontade de fazer, acha que é muito, ainda assim é uma leitura que vale muito a pena. Marlon que é ganhador do Mosquetão de Ouro, né? Qual foi o ano, Marlon? Eu ganhei em 2022 e 2024, duas vezes Mosquetão de Ouro. Ó. Um pela trilha no Caminho das Araucárias, né, 500 quilômetros a pé pelos Cânions do Sul, e agora recente a gente fez uma travessia inédita ali nas Serras Altas, no interior da Bahia, ali entre Rio de Contas e Abaíra, né? Então foram 150 quilômetros ali, fizemos 20 cumes acima de 1.800 metros, uma região bem diferenciada ali do sertão ali da Bahia, que ninguém conhece. Foi bem, bem bacana ali. Muito bom. Então, vai dar livro também, isso? Vai dar livro essa travessia? Olha, tô trabalhando. Na realidade, eu tô num novo projeto, né? Que vai se chamar No Caminho dos Diamantes. Aí vai ser sobre a região da Chapada Diamantina. Essas Serras Altas, ela faz parte da região geográfica da Chapada Diamantina, e a gente tem o Parque Nacional da Chapada Diamantina, que é famoso, onde o pessoal vai fazer as trilhas, e essa outra serra ela é paralela à Serra da Chapada Diamantina, que a Serra da Chapada Diamantina chama Serra do Sincorá. Então, a Serra das Serras Altas e a Serra do Sincorá. E eu estou com um projeto, já estou trabalhando, mas ainda vai alguns anos ali de trabalho, né? Ainda pretendo voltar para a Chapada Diamantina, pretendo fazer uma travessia de pelo menos uns 300 quilômetros de sul a norte, quero explorar todos os vales e cânions ali da Chapada. Quando a gente foi em 2024, a gente fez 150 nas Serras Altas e 150 na Chapada Diamantina. Só que a gente pegou muita chuva, rios muito cheios, teve bastante dificuldade de atravessar alguns rios, Cachoeira da Fumaça, que é um dos pontos
principais, a gente não conseguiu ver ela, porque estava com muita chuva, muito perigoso. O próprio Vale do Pati também, não deu para passar por vários locais, porque os rios estavam transbordando. Então, a gente deu um pouquinho de azar com o clima ali, e aí eu estou pretendendo voltar para fazer mais um trajeto lá, e aí escrever uma nova história, como o Redi está falando. Hoje, o meu maior público do livro, não o maior, mas um público importante, não é só gente que faz trilha, mas pessoas que não tem nada a ver com trilha, pessoas até de mais idade e tudo, porque o livro eu vou contando a minha aventura, como foi o dia a dia da trilha, o que aconteceu, como é que foi, só que ao mesmo tempo eu vou contando a história da região, né, através dos tropeiros, a ocupação indígena, vou trazendo curiosidades, lendas, vou fazendo comparações, por exemplo, eu estou montando a minha barraca de lona moderna, eu falo, os tropeiros contavam aqui, eles pegavam o ligal, que era uma lona de couro, de porco, colocavam sobre as bruacas, as cangalhas, são peças indumentares dentro das mulas que os tropeiros carregavam, enfim, vou fazendo comparações, vou trazendo algumas coisas, trago também alguns debates, né, sobre a derrubada das araucárias, né, ou seja, serrarias, os cortes das madeireiras, sobre a questão do fogo em área de mata, enfim, então a questão da dizimação que houve com as comunidades indígenas, né, como ocorreu isso no começo do século passado. Então, eu vou trazendo vários temas assim, sensíveis, né, e vou debatendo ali na minha própria caminhada, onde eu vou caminhando, então eu debato isso onde ocorreu, ou seja, algum fato, ou seja, uma questão indígena, onde havia uma queimada, onde você vê que as araucárias foram cortadas, enfim, vários temas que eu vou trazendo junto ali para poder estar debatendo. Então, obrigado, Redi, pelo convite, Renan, né, e deixa aqui o convite a todo mundo que está nos escutando, para que possa aí conhecer um pouquinho mais do movimento escoteiro, procurem os grupos escoteiros próximos das suas casas aí, né, que é uma coisa muito bacana para os jovens, para a vida deles como adultos, tudo mais, é uma grande preparação, né, aí qualquer dúvida, qualquer coisa que precisar, eu estou aqui no Instagram, no Marlon Escoteiro, né, tem o meu livro aqui, que está vendo ainda, tem poucas unidades, corram logo, que já está acabando. E agora também aproveitar, agora em final de maio, em junho, eu estou dando um curso de trekking, vão ser 3 turmas aqui em Bom Jardim da Serra, aqui nos cânions do Sul, vão ser 4 dias, 3 dias em campo, onde vai ser um curso prático, são 30 quilômetros ali entre os cânions do Funil e Laranjeiras, então vai falar sobre equipamento, sobre comida, sobre montagem de campo, sobre deslocamento em terreno, vai ser toda a navegação com carta topográfica, bússola, enfim, então toda uma base para você poder ter uma boa ideia, para você poder estar fazendo suas trilhas sozinhos, fazer trilhas de longo curso, então vou estar abordando todos esses temas aí, fica o convite também, no meu Instagram tá todos os links ali. E se alguém que está ouvindo você e falar desse curso aí, quiser levar lá para a região para dar justamente esse curso aí, você vai também? Ou você restringe a região que você tem mais familiaridade? Hoje eu prefiro dar aqui em Santa Catarina, que é uma região, primeiro que ela é uma das paisagens mais lindas do Brasil, ali onde a gente dá o curso, né, nos cânions, né, é um terreno bem interessante para fazer o curso, porque assim, se eu for dar em outro lugar, eu teria que ir algumas vezes para lá, ver o local, conhecer, né, mas certo. Dá para conversar, hoje o curso é aqui, né, dá para a gente conversar, talvez alguma outra coisa é possível, mas hoje é aqui em Santa Catarina, no meu quintal aqui. Perfeito. Redi, pode fazer o encerramento aí? Tá tudo dito já dei minha rede social, já falei do velhinho e a loura, a gente já falou bastante com o Marlon. Agora eu quero ver minha esposa, que deve ter chegado já. Tá bom. Marlon, muito, muito obrigado mais uma vez. Foi uma satisfação ter você com a gente aqui. E trazendo um pouquinho mais desse universo do escotismo que é tão apaixonante, tão curioso e instigante também, né? Eu faço das palavras do Redi as minhas também, que ele diz que tem vontade, uma frustração, né? Eu acho que frustração, não sei se é bem a palavra, Redi, mas você tem ali um saudosismo de algo que você não viveu, né? Digamos assim, né? Poxa, eu poderia ter feito também. Isso se chama frustração. Não é frustração, enfim. Mas enfim. Mas eu tenho um trauma, eu preciso fazer terapia para curar esse trauma. Então acho que você está frustrado mesmo. Então, obrigado. Minha terapia é na montanha. Obrigado, Redi, pela participação, parceria. Obrigado por trazer aí a indicação do Marlon. Tamo junto aí mais uma vez. E lembrando a você, ouvinte, mande a sua mensagem lá no perfil do Marlon Escoteiro, @Marlon Escoteiro, dizendo como que foi a participação dele aqui, as impressões. Se tiver alguma dúvida, tenho certeza que ele vai se prontificar também a te responder.
E mande sua mensagem pra gente, @natrilhapc, Redi Siqueira, o Velhinho a Loura, na Trilha PC, e é isso aí. Então, um grande beijo. Ah, tá, a última coisa. Quem ainda não inscreveu no YouTube, não segue o nosso canal, por favor, faça essa ajuda aí também, que também vai colaborar com a gente. Ainda que você não assista, mas deixa lá um flagzinho lá, deixa lá a sua inscrição, que vai colaborar com o nosso crescimento. Então, um grande beijo, até a próxima e tchau! Valeu, obrigado, tchau, tchau. Oi. Faça desse podcast a sua aventura.